Uma boa noite a todos. Agora é 9h36 da noite. Hoje é sábado, 8 de novembro de 2025. Nesse exato momento eu estou ao vivo no Instagram e no TikTok. Então uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos dar início à live. Eu vou deixar com vocês aí meu pastor, Vanderlei Vilaça, trazendo a palavra. Isso aqui é para estar ajudando as pessoas a saber mais o Evangelho, as coisas de Deus. E eu estou vendo as chaves do Evangelho e algumas coisas vou compartilhar com vocês. E algumas coisas mais para frente eu comento alguma coisa. Então, uma boa noite para cada um. Deus abençoe cada um de vocês, né? No nome do Senhor Jesus. Vou esperar chegar um pouco mais de gente. Tá eu e meus bichinhos aqui, quer ver? Meus bichinhos não me largam não, quer ver? Vou mostrar pra vocês, ó. Olha aqui com quem que eu tô aqui, ó. Essa branca tá aqui comigo. Aquele camarada aqui que é o Fênix, o nariz dele tava quase sarando, mas eu acho que ele entrou em briga com o gatinho. Ele cutuca o nariz dele. Esse cara, esse gatinho meu é difícil demais. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Eu creio que esse vídeo vai ajudar muita gente. Esse e o outro, né? Esse é mais rápido, né? E aí eu vou passar para o outro. O outro eu achei melhor. Mas temos que passar por esse, porque esse aqui ajuda você ter uma base, né? Para você chegar lá no outro. Então deixa eu colocar mais aqui. Então deixa eu pegar esse aqui e já virar para lá. E eu já vou dar o play aqui, tá? Para você estar vendo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que aqui seria melhor. Pera aí. Deixa eu só dar para cá um pouco mais. Aqui. Deixa eu ver. Espera aí só um pouquinho. Agora sim. Que eu sempre fiz assim, sabe? Outro dia eu fiz diferente. Eu achei que não ficou bom não. Pera aí. Eu acho que assim tá bom. Se aparecer alguém, olha aqui, pera aí. Tá. Então vamos lá, gente. Eu vou mostrar para vocês. Então eu vou dividir com vocês aí, com o meu pastor, trazendo a palavra para vocês aí. Então, uma boa noite para cada um de vocês aí, tá? Vamos lá. O meu pastor tá aí, né? Ele vai trazer o Evangelho e nós vamos assistir, tá? Então deixa eu... Quero te fazer uma pergunta que eu creio que você deveria me fazer. Que seria: eu posso ser perdoado de todos os meus pecados? Mesmo sendo muitos, o meu passado, eu consigo viver livre dele, há alguma maneira? Eu quero te responder essa pergunta dentro desse vídeo das chaves do Evangelho. Por certo, você veio e já viu o título do programa. Deus perdoa. Os meus pecados são tantos. Claro, muito mais do que isso. Deus não só perdoa, como Ele apaga. Que Deus te abençoe. Eu creio que essa frase já nos abençoa, já ajuda, já alivia quem está desesperado para uma nova vida. Se é o primeiro vídeo que você vê aqui, eu gostaria de te recomendar
os outros vídeos da Chave do Evangelho, porque nós começamos mostrando o propósito de Deus, a maneira que Deus trabalha. Essas chaves, como datas, pessoas, escrituras que precisam cumprir, para que o plano de Deus desenvolva nas nossas vidas. E o último vídeo que nós fizemos, eu falei sobre Deus nos ter enviado o profeta Elias e as características do ministério de um homem hoje, William Marion Branham, que o identificaram como sendo o profeta Elias das Escrituras. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, São Mateus capítulo 17, versículo 11, e isso então são chaves que vão abrindo o restante das Escrituras para nós, porque também esse ministério está prometido ali em Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, como que nos dias da voz desse último mensageiro, porque estamos vivendo os dias da última mensagem na terra, Deus cumpriria todo o seu segredo nesses dias. Então veja, uma das coisas que nós precisamos compreender é que dentro da vida cristã existem três etapas da graça. A graça de Deus manifestada nas nossas vidas através de três etapas. A primeira dela é a justificação. E é por isso que eu comecei com essa frase. Nós deixamos a pergunta aí no título do vídeo: Deus perdoa os meus pecados, mesmo esse tanto de pecado que tem na minha vida? Claro que sim. Eu quero então, quem sabe nesse vídeo mais algum, falar dessas três etapas da graça. A primeira dela como a justificação. Em Romanos, capítulo 6, é onde nós encontramos essa expressão. Nós lemos assim: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Mas o capítulo 6 de Romanos, ele nos mostra que Deus, aonde houve muito pecado, Deus traz uma abundância da graça. Então São Paulo começa o capítulo perguntando assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então a primeira coisa que é necessário na nossa vida, na sua vida, que veio pelo título: será que eu posso encontrar perdão do meu pecado? Pode, desde que você morra para ele. E como é que nós morremos? Nós temos que aceitar uma outra vida no nosso lugar. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? O que é o batismo? O batismo é a representação de um sepultamento. Você morre para o pecado, aceita Jesus Cristo, então você morre junto com Jesus Cristo. Quando você é batizado, por isso o batismo não pode ser só umas gotinhas d'água na sua cabeça. O batismo é uma imersão. Você é sepultado debaixo das águas, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos ressuscitados na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Agora eu quero trazer outra escritura aqui em Miqueias, no capítulo 7 de Miqueias, verso 18 e 19, diz assim: diz:
quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha que coisa tremenda. Que profundeza de mar é essa? Seria um lugar aonde Deus pudesse lançar o pecado e esquecer daquilo. Deus sabe de todas as coisas, Deus não esquece de nada. Mas como é a palavra dele próprio, ele está prometendo um esquecimento, por isso nós estamos associando a aquele que está morto está justificado. Quando nós somos sepultados na morte de Jesus, o sangue do Senhor Jesus Cristo torna-se esse mar de esquecimento. Porque lá nas cartas de João, João nos mostra que o sangue de Jesus Cristo nos limpa e purifica de todo pecado. Agora veja mais uma escritura aqui, Isaías capítulo 43, versículo 2. O próprio Deus dizendo: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões e por amor de mim, dos teus pecados, não me lembro mais. Então veja bem, essa justificação é a capacidade que Deus tem de esquecer os nossos pecados. Como é que Deus esquece? Esquece, por exemplo, assim: eu esqueci onde é que eu pus o meu celular e vou achá-lo outra vez? Não. O profeta William Branham, que eu falei no vídeo passado, no seu ministério de Apocalipse 10, versículo 7, como sétimo anjo, ele nos mostra em uma de suas mensagens chamada Revelação dos Selos, o quarto selo. Naquela mensagem, o quarto selo, ele diz assim: quando o pecado é confessado sob as bases do sangue de Jesus Cristo, aquele pecado é desintegrado. Por isso o esquecimento. Na sua mensagem, o sexto selo, ele mostra que essa noiva de Cristo, essa esposa do Cordeiro, ela não tem sobre ela nem resquício de pecado. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo é tido também, biblicamente, como o cloro, o sabão do lavandeiro. Ele é como o cloro. Antigamente, antes de se descobrir o cloro, usava-se o querosene para tirar mancha das roupas. Só que o querosene não tirava a mancha. O que ele fazia? Ele espalhava aquela mancha, mas ficava uma mancha. A roupa que um dia foi branca, ela agora é um acinzentado. Quando descobriram o cloro tem a capacidade de desintegrar as moléculas da mancha. A mancha de quê? De tinta, de alguma coisa que pudesse ter manchado, e aquela roupa volta a ser branca. Lembra, se você já ouviu alguma coisa do Evangelho, um hino antigo que nós cantamos assim: alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Por quê? Porque esse sangue desintegra o pecado. Ele volta a desintegrar. É mandar de volta aquela molécula para o lugar de onde ela veio. De onde veio o pecado? De Satanás. Então o sangue de Jesus Cristo devolve todo o pecado a Satanás, fazendo com que esse pecador seja visto pelos olhos de Deus alvo mais que a neve. Mas eu tenho muitos pecados, eu tenho muito problema. O profeta irmão Branham pregou uma mensagem chamada Conferência com Deus. Lá no seu parágrafo 95 ele diz assim: não importa o que você tenha feito. Você pode ter mentido, você pode ter roubado, você pode ter adulterado, você pode ter vivido o pior tipo de vida que você tenha vivido. Ainda assim,
você tem o direito de se assentar e ter uma conferência com Deus. Por que eu tenho esse direito? Porque a morte de Jesus Cristo não foi em vão. Porque Isaías, capítulo 53, diz que ele morreu pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelos nossos pecados. Agora, ele não daria o direito aos seus filhos de usar aquilo que ele comprou com tão grande preço, que foi sua própria morte, o seu próprio sangue. Esse sangue precisava ser derramado, porque ele não podia ser como o sangue daqueles cordeiros. Então, o sangue dos cordeiros, dos bois, dos animais, eles tinham o mesmo efeito que teria o querosene que eu falei da roupa. Ele não apagava, ele não desintegrava o pecado. Mas o sangue de Jesus Cristo nos limpa e purifica de todo pecado. Como é que eu faço para receber isso? Arrependei-vos. O arrependimento traz o Calvário à cena. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de quem morreu por você. Lucas, capítulo 24, versículo 47, diz que em seu nome, em nome do Cristo, se pregasse a remissão dos pecados. Então nós precisamos ser batizados em nome de Jesus Cristo para ter não só nosso pecado perdoado, mas apagado, justificado. Porque aí você morre. E morrendo você é sepultado no batismo nas águas com Jesus Cristo. E você se levanta dali, nova criatura, na semelhança da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, para viver uma vida de santidade, que será o tema do nosso próximo vídeo, a segunda etapa das 3 etapas da graça. Deus te abençoe. Você não é inscrito ainda no nosso canal? Se inscreva, ative o sininho para receber os vídeos, as chaves do Evangelho e os outros tantos vídeos que nós produzimos através da transmissão do culto, de um hino apresentado da igreja. E não se esqueça, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de perdão dos seus pecados. Deus abençoe. Olá, Deus abençoe. Como vai? Tudo bem? Eu espero que esteja bem. Você que já acompanha os nossos vídeos aqui, sabe que nós temos feito esses vídeos com uma porção da Escritura que te faz ficar melhor. E essa última, nós estamos falando desse Deus que perdoa pecado, mas não só perdoa. Esse Deus que apaga, não só apaga. Esse Deus que esquece. Foi nosso último vídeo, porque nós estávamos falando das 3 etapas da graça e falamos então da etapa de número 1, que seria a justificação. Deus esquecendo o meu passado. Qual é a próxima etapa? A próxima etapa é santificação. Eu quero tomar Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém pode ver a Deus sem santificação na sua vida. Agora, o que é santificação? Eu quero tomar mais uma escritura, Efésios capítulo 4, verso 28, diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que fazia as coisas erradas, deixe de fazer. Agora, justificação é algo que Deus fez por você. Santificação é você fazendo algo. Mas eu quero, você, quem sabe, esteja até estranhando o nosso cenário aqui, mas é um cenário perfeito para eu te explicar essas 3 etapas da graça: justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Então, o que eu quero fazer? Eu gostaria de tomar
um bom gole d'água fria agora mesmo. O que eu preciso para esse gole d'água? Eu preciso de um copo. Mas eu não tenho um copo aqui. Eu vou procurar um aqui, nesse cenário de um resto de construção, de reforma, e quem sabe eu encontre um bom copo. É assim que Deus encontra muitos bons filhos dele, atolado em um cenário de destruição, de reformas, de agitação, atolado no pecado, na lama do pecado. Mas Deus tem 3 etapas para santificar esse filho e poder usá-lo. Vamos procurar um copo comigo? Tem um copo aqui, mas você usaria? Tem uma pessoa aqui, mas Deus pode usar? Onde eu achei? Num balde de lixo, de entulho. O que eu preciso fazer primeiro para eu ter a condição de usá-lo? Esquecer de onde ele veio. Justificação. Vamos começar o processo de santificação desse copo? Me acompanhe aqui. Vamos lavá-lo, santificá-lo. Creio que o copo está limpo, mas ainda assim, você usaria esse copo assim, só lavado, só perdoado? Você usaria? Deus usaria alguém que ainda tem possibilidade de resquício de pecado? Veja algo. Então nós estamos falando de justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo e fogo. Não faça isso em casa, né? Já que é um vídeo, mas veja bem que processo, como Deus age nas nossas vidas. O Espírito Santo, que João disse no último programa, nós falamos a respeito disso. Ele nos limpa e purifica de todo o pecado. Você teria coragem de usá-lo depois dele ter sido tirado do barro, da lama, lavado, santificado, deixado de fazer aquilo e ter sido purificado? Eu tomaria um bom gole d'água nesse copo. Por quê? Porque não há mais resquício do pecado naquela vida. O profeta William Branham fez esse exemplo, ele nos contou esse exemplo. O homem é como esse copo jogado no barro, na lama, mas quando Deus o pega, Deus o justifica. Para eu tomar água aqui, eu precisei esquecer de onde vem. Ah, veio do lixo, veio do balde, veio... Não é de onde ele veio, é pelo processo que ele passou. É o quanto Deus fez por ele. E Deus o justificou, esqueceu aquele passado, lavou. Ele foi santificado.
Aquele que estava no barro não esteja mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que adulterava não adultere mais. É uma força que esse homem de Deus está fazendo. E agora, o batismo com o Espírito Santo veio e purificou esse homem. Esse homem é colocado em um lugar para ser usado quando Deus precisar dele. Em qualquer época que Deus precisar dele, ele pode usá-lo. Por quê? Porque o pecado foi um passado naquela vida. Então, eu gostaria de deixar isso para você, irmão, amigo, amiga, que conhece seu estado agora, que sabe quão pecaminoso sua vida foi, que sabe em quantos lugares errados você esteve. Deus, ele pode te justificar. E aí você vai se lembrar que a nossa escritura do vídeo passado foi aos Romanos, capítulo 6. E nós paramos exatamente no verso 7, que diz: porque aquele que está morto está justificado do pecado. O batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, pela imersão, ele é a simbologia de um sepultamento. Não pode cobrar mais. Alguém não pode dizer: olha, você tinha barro, você tinha isso, você tinha aquilo. Não, ele está morto para aquele passado e agora ele vive para Deus. Veja, ora, se já morremos com Cristo, cremos que com ele também viveremos. E sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não terá mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo, para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertado do pecado, fostes feito servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eras servos do pecado, estáveis livres da justiça. Que fruto tinhas, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é morte. Se nós não tivéssemos resgatado aquele copo daquele balde de entulho, para onde ele teria ido? Para a caçamba do entulho, logo para o montão, logo para o lixão. O pecado teria conduzido aquele ser, aquele filho de Deus, para o inferno. Que fruto tinha então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos da justiça, servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe ricamente. Se você tem um amigo, um irmão, um parente que precisa
da compreensão desse perdão. Aquela pessoa que diz assim, não tem mais jeito, eu estou atolado. Diga para ele, há um Deus, compartilhe esse vídeo, mostre para ele o que Deus pode fazer por ele. Essas escrituras são a nossa redenção, são o nosso resgate e cabe a nós compartilhar isso com aqueles que precisam. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, porque toda semana tem um vídeo novo que te ajuda, chaves dentro do Evangelho, que te ajuda a sair desses lugares tenebrosos e que conduzirão as pessoas ao inferno. Deus abençoe. E então ficamos esclarecidos. Justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Justificação te tira da lama do pecado, esquece seu passado. Santificação te lava. Batismo com o Espírito Santo te purifica e te coloca a serviço do reino de Deus. Qualquer hora que eu precisar desse amado Filho de Deus, ele está aqui para servir. Deus abençoe, em nome de Jesus. Então é isso aí, pessoal. Eu queria compartilhar com vocês o vídeo do meu pastor, né? Eu acho que pode ter ajudado muita gente aí a entender as coisas de Deus, né? E eu vou dar só um respaldo aí, né? Que eu vejo muito na rua aí, né? As pessoas hoje estão andando como o mundo anda, né? E o que eu mais vejo hoje, eu sou motoboy, quem não sabe, eu sou motoboy. Eu vejo muita pessoa tatuada. A pessoa tá tatuando um ídolo, tá tatuando alguma coisa que ela gosta, mas isso significa que ela ainda não está com Deus, né? Então é uma coisa que até eu te faço a pergunta aí. Se uma pessoa dessa toda tatuada, ela conhecer a Jesus, Deus vai lavar ela, vai purificar ela. Claro que ela vai ter a marca. Porém, lá dentro dela, se ela passar por esse procedimento, ela vai estar limpa. Por mais que você olhe para ela na rua com aquele tanto de tatuagem que ela demonstrou que antes ela não tinha Deus. Se ela aceitou Jesus e passou por esse processo, aquilo é esquecido. Porém, aquela tatuagem vai ficar no resto da vida dela, com aquilo. Então, uma pessoa dessa, ela, a partir desse momento que ela aceitou Jesus e foi santificada, passou por esses 3 processos, Deus já limpou o pecado dela. Porém, tem marcas lá. Mas uma pessoa dessa que recebeu tudo isso, ela jamais vai voltar a tatuar seu corpo. Porque se o corpo da pessoa é o corpo de Cristo, como que ela vai sujar o corpo dela, contaminar o corpo dela com tanto de marca que não é de Deus? Mas, como ela não conhecia a palavra de Deus até então, ela era desenganada, isso é esquecido. Mas se ela voltar a ir tatuar outras coisas, isso prova que aquele processo que ela passou, ela não foi lavada, perdoada e santificada, e limpada. Por isso que às vezes eu vejo muito rapazes aí hoje em dia, moto, né, todo tatuado, ele está querendo dizer que ele adora aquelas tatuagens, ele não adora Deus, né? E se a gente somos templo do Senhor, o nosso corpo é de Deus, a gente tem que nos purificar, nos limpar cada dia mais. E antes eu via só homem. Hoje eu estou vendo muitas mulheres fazendo isso também. Significa que as pessoas
Então, longe de estar purificada, santificada. Então, a lição está aí. Se você... A base que ele quis dizer era aquele copo. Que o copo estava no meio do barro, no meio da construção. Todo empoeirado, todo sujo. Deus pode até trabalhar com aquela pessoa sim. Desde que passe por esses 3 processos. Passando por esses 3 processos, Deus pode usar essa pessoa sim. Porém, essa pessoa jamais vai voltar a sujar seu corpo, a prostituir, a tatuar, a fazer tantas coisas que antes ela fazia que era pecado. Ela já não vai fazer mais. Porque ela já passou por esses 3 processos e recebeu o Espírito Santo. Agora, se ela passou por esses 3 processos e ela volta a fazer essas coisas, significa que ela ainda não recebeu o Espírito Santo. Então, por isso que muitas vezes você vê as pessoas falando, eu caí da fé. Talvez ela não caiu da fé, ela apenas não recebeu o Espírito Santo. Então, Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus. Espero que possa ajudar cada um que está assistindo o vídeo aí, né? Estou ao vivo no TikTok, no Instagram. Então, Deus abençoe aí. Em vez de conta, eu vou colocar aí a chave do Evangelho, né? Como o pastor sempre traz, algumas coisas que possa agregar, ajudar as pessoas a se aproximar mais de Deus. E aí eu comento alguma coisinha. Então, uma boa noite para cada um. Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus. Eu vou encerrar a live, como sempre. Eu encerro primeiro no Instagram e depois no TikTok. Então, Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus.